Vamos dar início aqui à parte da tarde do colóquio. Tem a terceira mesa, cujo nome é o dispositivo grupal nas organizações de saúde mental. A gente, nesse dispositivo, vamos ter um pouco diferente do que foi de manhã, em que teremos uma apresentação aqui da Vilma e do Antônio Carlos e depois o comentário do Pablo. Eu queria apresentar, é um prazer estar aqui com a Vilma e o Antônio Carlos. Queria agradecer também o convite ao grupo de grupos para estar coordenando essa mesa, em especial a Cris e o Jerônimo. Então, a Vilma Schwartz é psiquiatra, psicanalista, é de formação no Instituto Sede Sapienti, coordenadora do CAPS Unifesp e supervisora institucional da Rede de Saúde Mental do município de Suzano. O Antônio Carlos Sintra Correia é psiquiatra e psicoterapeuta de orientação psicanalítica, membro da equipe supervisor do CAPS Unifesp, coordenador e terapeuta de grupos da instituição. Depois eu faço novamente a apresentação do Pablo, tá bom? Vilma? Gostaríamos de agradecer o convite para este encontro sobre o dispositivo grupal na clínica psicanalítica expandida e a oportunidade de compartilharmos as experiências clínicas com a psicose e os instigantes caminhos para construir projetos terapêuticos para pacientes graves a partir dos grupos. Por isto, escolhemos apresentar-lhes o caso de um paciente chamado Raimundo, que está em tratamento no CAPS Unifesp desde outubro de 2011, esperando com isso aproximá-los de quais são as nossas ideias do que é um processo terapêutico de um sujeito que entrou em crise. Coube a nós, eu e Antônio Carlos, sermos porta-vozes do trabalho que foi feito em grupo, onde estiveram implicados 2 outros terapeutas, Cristiana Freire, André Felício, mas cuja fertilidade deve-se basicamente às qualidades de toda a equipe do CAPS e, primordialmente, do próprio paciente. Primeiro, gostaria de apresentar-lhes a instituição onde acontece o processo de Raimundo, já que a ideologia de uma instituição delimita o campo dos acontecimentos que poderão aparecer. A característica fundamental é a não internação de pacientes psicóticos graves que frequentam o CAPS de segunda a sexta-feira durante um período de 6 horas diárias. A outra característica é ser um dispositivo povoado de vários grupos, como uma boneca russa ou uma cebola em suas várias camadas. Mesmo que se faça essa comparação, algo mais ainda vem, pois entre essas camadas há várias conexões e caminhos, elevadores ou escadas, assim como várias formas de comunicação, por imagens, via telefone, com fio ou sem fio. Nesse CAPS, há um grupo que recepciona, outro que ajuda a despedida para o fim de semana, um que vende roupas de segunda mão, um grupo que escreve, outro que usa da palavra falada, outro que se utiliza da palavra escrita. Há um grupo que desenha, outro que cozinha, um faz passeios culturais, há grupo de família, grupo de 2 ou mais pessoas em psicoterapia, um grupo que compõe mosaicos e outro fala de remédios e seus efeitos. E assim, utilizamos de diferentes grupos como recurso terapêutico, como uma palheta, com uma gama de cores para pintar um quadro, mas, nesse caso, constrói-se um projeto de cuidados. Um paciente, identificando-se com outro,
com fragmentos do outro, poder deixar de sentir-se único, o anormal, restaurando relações de troca. Diversidades emergentes de identificação, possibilitando que tome contato com significações outras, ampliando suas formulações para mais de um. A transferência deixa de dar-se apenas entre dois sujeitos, sendo pluralizada, multiplicando o campo da diferença. O projetado pelo paciente deixa o espaço de sua relação com o outro sujeito para estender-se ao espaço institucional, criando a possibilidade de inclusão dessas diversas pessoas. Em nosso CAPS, existem duas equipes de cuidadores, a equipe fixa e a móvel. Ambas são equipes multidisciplinares, sendo compostas de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e acompanhantes terapêuticos. A equipe móvel é composta por estagiários e residentes, ou seja, estamos num CAPS escola, onde o cuidado se estende aos especializandos. A equipe móvel move o que é fixo, pois nos faz pensar sobre essa relação. Existe, assim, uma transversalidade que não diz exatamente de uma hierarquia vertical nem horizontal. O pressuposto que valida o investimento nas relações grupais deve-se ao fato do sujeito em crise ter perdido a capacidade de circular em registros diferentes, de estar aprisionado na relação com um sujeito único, do qual depende absolutamente. Mãe, filho, falo. Falemos de Raimundo. Quando Raimundo chegou, veio junto com sua AT, que já o acompanhava por 3 meses no SECO Ibirapuera. Lá, ele vinha desenvolvendo algumas atividades em grupo, mas ainda não tinha conseguido constituir um lugar no grupo. Desenvolvia suas atividades sozinho e parecia cada vez mais distante da possibilidade de criar laços. Sua vida familiar era muito turbulenta, a mãe havia recém-falecido, seus 2 irmãos entregues à dependência de drogas e ele, mais próximo da avó, porém muito psicótico, distante e com uma língua difícil de ser entendida. Sua acompanhante terapêutica foi quem, ao longo desse período, pôde se aproximar de Raimundo. Desenvolvia, pouco a pouco, sua possibilidade de encontro e cuidado, e foi através dela que ele chegou ao CAPS. Para nós, esta era uma situação inédita, pois a demanda de tratamento e cuidado provinha de alguém que não é da família, alguém que pôde encontrar o Raimundo e com ele fazer uma proximidade de vida, acreditando que o mesmo poderia ter um lugar e deveria entrar em tratamento. Combinamos, então, que Raimundo viria ao CAPS 3 vezes por semana e, por 2, continuaria no SECO, o Centro de Convivência do Ibirapuera. Entre nós, ele se movia de um modo pouco compreensível. Tinha uma enorme dificuldade de participar dos grupos. Foi convidado para o grupo da palavra, oficina do som, rádio CAPS, ateliê de pintura, grupo de autocuidados. Todos os grupos do programa intensivo, onde cada um pode se experimentar no espaço, primeiro intrapsíquico, para, ao longo do tempo, começar a abrir-se para um exterior, um certo interpsíquico. Mas Raimundo resistia. Os contatos com ele se enfraqueciam.
Os estagiários e residentes, que constituem a sua mini-equipe mais próxima e de referência, iam desinvestindo pouco a pouco deste singular Raimundo em direção ao mais genérico da esquizofrenia e daqueles que dificilmente se pode compreender. Fundamentalmente, teríamos que esperar os efeitos da medicação para quem não havia acesso à subjetividade. Nos grupos, Raimundo entrava e saía. Sua T começou a ficar muito angustiada, pois foi se dando conta que ali havia uma intenção cada vez maior de medicalizar e uma enorme dificuldade de subjetivizar, repetindo, de algum modo, as vivências mais comuns de Raimundo, assim como acontece na gestação desses sujeitos psicóticos, composta de desinvestimentos desejantes e não ofertas de enunciados identificantes suficiente por parte dos pais. E, portanto, estar com outro e descobrir a multiplicidade novamente ia ficando impedida. Ao longo de algumas semanas, poucos encontros se fizeram. A mini-equipe, então, resolveu levar o caso de Raimundo para a nossa reunião clínica, onde todos os técnicos se reúnem uma vez por semana para poderem, a partir de suas experiências transferenciais, em grupo ou individualmente, falarmos deste sujeito com quem cada um tem um modo de se relacionar. No início da reunião, há uma formalização da informação, onde há o relato objetivo, descritivo e de alguns momentos subjetivos da história clínica e pessoal do paciente. No caso de Raimundo, tínhamos poucos dados, já que vinha junto de sua T, e não tínhamos até então conseguido encontrar qualquer familiar. Sabíamos que sua gestação tinha sido muito turbulenta, que sua mãe, Rose, engravidara aos 18 anos de idade, o seu pai era usuário de drogas e não tinha um envolvimento sério com ela, o que causou no avô a sua expulsão de casa. E isto deflagrou a separação da mãe de Rose, que resolveu ir morar com a filha grávida e os outros seus 9 filhos em um barraco. Raimundo não conheceu seu pai. As pessoas relatam suas experiências com Raimundo nos grupos e todos foram colocando suas dificuldades no contato, no acolhimento, no entendimento do mesmo. Contaram que nos grupos Raimundo era pouco participativo, mas em alguns grupos já conseguia ficar. A AT participou da reunião e Raimundo também foi convidado a participar. Ele, quando chega, parece feliz ao ver que tanto se preocupam com ele e querem que possa contar sua história, suas atuais angústias e preocupações. Ele diz: a história do precursor. A natureza questionou um pouco, contou a instância. O final de um certo samaritano que quis continuar, que quis questionar a bondade, o parentes, o entre parentes, o rei, de forma que fazia a leitura, deu mais forma assim para a vida. A equipe pergunta. São várias falas, né? Ele vai falando uma porção de coisas ao longo da reunião, e nós, então, decidimos algumas vinhetas para recortar um pouco de como é que vamos pensando essa construção, né? A equipe pergunta: e como tem estado no CAPS? Raimundo diz: são 4 semanas. De fato, foram 4 semanas, né? São 4 semanas. As semanas foram produtivas e organizou a demografia. Quis solicitar um ponto final. Ele fala alguma coisa totalmente ininteligível.
A congregação dos homens aos domingos trouxe esta bondade, o lugar ideal, o café da manhã, lutando com o tubo e a tornagem da igreja. Fez um abre aspas de novo. Trouxe bastante divertimento para mim, tem sido bastante bom. Equipe continua. Com quem você pôde se encontrar aqui no CAPS? E ele responde, a Solange. A Solange é a AT, né, dele, ela está aqui conosco. Ela não participa do cotidiano do CAPS, né? Ela está com ele em muitas oportunidades, mas não. E ele diz, então, quem está com ele no CAPS? Permanece a Solange. A Solange tem organizado Ling Kong e formar as reuniões. Estar no dia certo para os alunos estarem conhecendo as épocas e o ponto ideal. E onde você mora, Raimundo? Onde mora não tem sentido bem. Foi um reclamol. Estava fazendo muito aquela fundação. Fundamento com o nome no rádio. A defesa patrimonial, móvel, defensor primário das escolas, da escola que estudou do primeiro ao colegial. E o que você acha do CAPS? Uma parte membral. Ele simula saúde, mais sereno. O conteúdo é a dopagem, mas tem corpo que ajuda. Não está dando tanta dopagem, mas está dando para parar. Está dando uma fraqueza, mas me fortalecendo. Numa primeira rodada da reunião, a equipe móvel começa a falar do discurso absolutamente desagregado de Raimundo e do incompreensível, querendo, de algum modo, afastar a experiência desse estranhamento, remetendo o sentido para uma categoria diagnóstica. Mas há uma emoção na fala, e alguns entenderam que há pedaços significativos no dito. Sentem-se afetados, enquanto outros congelam a experiência, esterilizando a emoção. A AT começa a falar de Raimundo e do seu desejo de vê-lo inserido em algum lugar, onde pudesse compartilhar dessa vivência de desamparo, onde se busca por um outro que nunca está ali. Um lugar onde não se mortifique o contato, onde não se burocratize o afeto, onde se possa realizar reuniões para a vida se passar. Gostaria de encontrar um grupo onde pudesse ressoar e refletir em Raimundo o que é da condição da precariedade humana. A partir daí, cada um pôde, então, falar da precariedade e traduzir, de algum modo, o discurso do Raimundo. Sua tentativa delirante de reconstruir a própria história, o não desejo de seu nascimento, o final de um certo samaritano que quis continuar, o entre parênteses e sua possibilidade de viver a infância, uma certa infância, como um rei, um tempo do narcisismo, um tempo antes deste. Sua atual situação familiar, um reclamou. O agradecimento ao CAPS por ser este lugar que organiza a demografia, que trouxe a bondade e que fez novamente um aspas e fez novamente um abre aspas, que tem uma dopagem, mas que também o fortalece. Deixar-se atingir e afetar-se, a partir daí, enlaçou-nos a esse sujeito à deriva. Entender o pedido de ajuda e o agradecimento de Raimundo fez, então,
com que a equipe pudesse criar o imaginário, ponto de encontro do desejo com a fantasia, onde o paciente poderia vir a ocupar um lugar dentro deste campo transferencial, muito mais sustentado pelo desejo dos seus integrantes do grupo, dos integrantes do grupo, do que pelo desejo do próprio Raimundo. Foi possível, assim, um novo investimento no projeto terapêutico e, para nós, alguma coisa havia se deslocado. Raimundo passou a ser alguém interessante, com quem as pessoas queriam conversar, saber um pouco mais dele e, de fato, havia um real desejo de estar com ele e escutá-lo. No primeiro momento do tratamento no CAPS, oferecemos para o paciente um espaço de convívio, privilegiando os grupos, o estar entre. Trabalhamos com pacientes psicóticos, egressos de enfermaria, dizem que são pacientes difíceis, refratários, que, em geral, sofrem algumas intervenções farmacológicas, psicossociais, com pouca resposta terapêutica. Pacientes que privilegiam não o inter, mas o intra, muito ensimesmados, muito delirantes, muito convictos de sua experiência e pouco dispostos a abandonar suas certezas para compor no grupo. O campo é árido, onde terapeutas, sempre mais que um, tentam fertilizar a pequena semente que ali pôde ser plantada. Vamos direto aqui, ampliando um pouco. A gente começa a pensar teoricamente, e aí vamos usar uns apoios aqui. Em apoio a essas ideias, Anzier nos diz que o grupo é um lugar de fomentação de imagens. Assim que seres humanos se reúnem para trabalhar, se distrair, se defender, roubar, matar, crer, mudar o mundo, serem instruídos ou tratados, sentimentos os invadem, os agitam, desejos, medos, angústias, os excitam ou paralisam. Uma emoção comum, às vezes, se apossa deles e lhes dá uma impressão de unidade. Às vezes, várias emoções se debatem e rompem o grupo. Às vezes, vários membros se fecham e se defendem contra a emoção comum que sentem como ameaçadora, enquanto outros se entregam com resignação, alegria, entusiasmo. Às vezes também todos se curvam diante da emoção invasiva e o grupo fica morno ou apático ou loquaz. Em toda situação de grupo, grande ou pequeno, de trabalho ou lazer, há uma representação imaginária subjacente, comum a vários membros do grupo e que promove uma unidade, alguma coisa em comum no grupo. Esse imaginário grupal tanto pode ser um obstáculo imperceptível ao funcionamento dos grupos, como também é uma representação imaginária que permite a um grupo encontrar a solidariedade e a eficiência no alcance de seus objetivos. Não há grupo sem imaginário. É deste modo que estamos organizados. Cada grupo tenta ser um campo fértil, complexo, com temas, com imagens, com projetos de oficinas. Cada coordenador é potencializador de um encontro e das possibilidades de tessitura de uma rede de vínculos amorosos, considerando a história de cada um e o modo como cada um se põe no grupo. Nos espaços grupais que oferecemos no CAPS, observamos muitos aspectos que revelam a origem da vida psíquica de nossos pacientes. Algo que se manifesta e que se repete na relação com os outros do grupo e com os terapeutas, revelando condições de um primitivo encontro do sujeito com o mundo.
O dispositivo grupal para pacientes com transtorno grave, como as psicoses, segundo Caes, propicia o restabelecimento das condições de um continente psíquico plurissubjetivo, de um modo que o grupo possa progressivamente internalizar-se em uma envoltura psíquica. Esta poderá, então, receber as fantasias, os objetos de identificação necessários para a emergência de um sujeito, ao mesmo tempo singular e solidário ao grupo de que participa e de que procede. Caes propõe o conceito de aparelho psíquico grupal para descrever uma dupla ligação de contenção, transmissão e transformação psíquica inconsciente entre os membros do grupo. Esta representação imaginária é fundada sobre um organizador psíquico inconsciente. Ela faz do grupo uma entidade e o dota de uma estrutura psicológica própria, que vive necessariamente apoiada sobre os aparelhos psíquicos individuais de seus membros, por fantasmatização, identificação, comunhão em um afeto ou sintoma partilhado, elaboração de mecanismos defensivos. Esse aparelho opera uma delimitação do grupo em relação ao externo. Ele secreta um invólucro que contém o grupo e o insere, sobre um modo imaginário ou simbólico, em um corpo social. O grupo exerce efeitos psicoterápicos sobre as pessoas que o compõem através da experiência da construção e da destruição dessa formação intermediária, que é o aparelho psíquico grupal. Trata-se de um verdadeiro transformador, promovendo um remanejamento na pré-elaboração dos conflitos intrapsíquicos. De acordo com essa hipótese, o que não pôde se formar no espaço psíquico individual pode, então, se constituir no espaço grupal e se transformar através do processo associativo do grupo. Neste grupo, podemos estabelecer uma circulação fantasmática, intra- e intersubjetiva, e esboçar uma certa disponibilidade à criatividade e à sensibilidade para construir um novo projeto terapêutico. O outro é imprescindível para desencadear esse processo de construção e reconstrução da subjetividade de pacientes graves. O terapeuta deve ser capaz de se identificar com os pedaços significativos dos outros e potencializar a capacidade do grupo de criar representabilidade para o afeto que circula no grupo. Constrói-se, assim, um processo de significação e simbolização da experiência. É necessário que o terapeuta se esforce para se manter pensante, vivo, em um ambiente geralmente tóxico para o pensamento, visando a restauração da atividade da memória, da linguagem e da interpretação. A vitalidade estabelece vínculo e ligação entre os indivíduos. O elemento de ligação entre os indivíduos na massa ou grupo é a libido. As relações de amor, entre parênteses, ou, expresso de modo mais neutro, os laços de sentimento, constituem também a essência da alma coletiva. Essa é uma citação do Psicologia das Massas e Análise do Eu, lá do Freud, de 1921. A possibilidade do investimento libidinal é o que possibilita o desenvolvimento do eu. O dispositivo para uma intervenção criativa na área de saúde mental depende, como podemos observar, da matéria-prima com quem você está, ou seja, da capacidade individual dos terapeutas, membros do grupo, de se deixarem afetar pelo estranho. É necessário um imaginário que sustente a experiência do paciente, do grupo e, portanto, do projeto terapêutico.
Nosso grupo Boneca Russa é composto de pelo menos 3 camadas. A equipe estável do serviço, chamada de equipe fixa, a equipe móvel de estagiários e residentes e o grupo de pacientes. A equipe móvel se divide em mini-equipes e são responsáveis pelo atendimento dos pacientes. A equipe fixa se responsabiliza pelas supervisões da equipe móvel, além de realizar a assistência aos pacientes, principalmente na função de coordenação dos grupos e das oficinas terapêuticas. Nesse sentido, serve como modelo para o trabalho da equipe móvel. Quando um paciente chega ao CAPS, estamos todos, equipe móvel e equipe fixa, convocados a acolher o sujeito para daí construir conjuntamente um projeto terapêutico. A equipe fixa deve auxiliar a equipe móvel a compreender a situação do paciente e a propor um diagnóstico e intervenção a partir da experiência vivida. A equipe móvel fica convidada a se envolver afetivamente com o paciente, reconhecendo e conhecendo o quanto se sente capaz de sustentar uma experiência desta natureza, com pessoas tão desorganizadas. A ligação da equipe móvel com os pacientes está diretamente relacionada à ligação que as equipes fixa e móvel estabelecem entre si, pois os imaginários institucionais de cada um dos grupos marcam o encontro dessas duas equipes, determinando investimentos e desinvestimentos libidinais, motor para as transformações que devem ocorrer nesse tipo de trabalho. Então, o motor às vezes funciona e às vezes não funciona, tem que pegar no tranco. Nessa interação, os grupos de terapeutas sustentam-se afetivamente, propiciando uma restauração das capacidades pensantes consumidas na tarefa. A equipe fixa serve de modelo de identificação e suporte afetivo para a equipe móvel na sua formação. Por outro lado, a equipe móvel tem uma interessante função de revitalização da equipe fixa, ao revelar com sua curiosidade e questionamentos os aspectos enrijecidos, burocratizados e repetitivos do seu funcionamento. Quando o grupo consegue operar de um modo onde cada um não se defende da sua própria experiência com os pacientes, os aspectos destes projetados na equipe podem ser compreendidos, nas equipes, né? Se não há tantas defesas na equipe móvel, é possível compor um entendimento a partir das várias falas e constituir um corpo, um imaginário grupal. Mas isso nem sempre é possível. Para tanto, é necessário também que a equipe fixa tenha uma disponibilidade para se abrir ao novo, ao desconhecido de cada grupo que chega. Muitas vezes, a equipe fixa está excessivamente afetada pela experiência de amor ou ódio que acabou de viver com a equipe que saiu. Sedimentos inconscientes, componentes da pré-história de todo novo encontro. Esses processos de contaminação são responsáveis pelas estases psíquicas constituídas pelos segredos e por todos os silenciados na história de um grupo que não chega a historicizar precisamente o seu passado e repete aquele drama sem transformá-lo. Um dos nossos instrumentos de descontaminação que a gente propõe é o grupo de reflexão, um grupo para reflexão composto por todos os membros da equipe móvel e coordenado por 1 ou 2 membros da equipe fixa. É um espaço de processamento das emoções vividas no contexto do trabalho com os pacientes e do seu próprio aprendizado.
Nesse corpo ressoam e se refletem vários pedaços significativos dos discursos dos sujeitos psicóticos, da equipe fixa e do imaginário institucional. Finalmente, a boneca russa, então, investida de vida, libido transformada em desejo, representa o que é um corpo gestacional de 3 equipes ou 3 grupos que se encontram para produzir e reproduzir no seu mais íntimo razões de ser de si e do outro. Obrigado. Agora a gente vai passar para um comentador, para os comentários do Pablo Castanho, que ele é professor de Psicologia da Universidade Mackenzie, membro do Conselho Diretivo da Associação Internacional de Psicoterapia de Grupo e Processos Grupais, IAGP, membro da Rede Internacional Grupos e Vínculos Intersubjetivos, mestre de Psicologia Social e doutor em Psicologia Clínica pela PUC, São Paulo. Pablo. Obrigado. Mestre em Psicologia Social pela USP. Bom, agradeço mais uma vez. Obrigado, Vilma e Antônio Carlos. Já falei bastante hoje, eu vou fazer alguns comentários breves de coisas que me ocorreram e a gente abrir. Acredito que vocês também tenham os seus comentários, suas ressonâncias. Acho que vai ser muito legal a gente poder trabalhar com isso. Eu vou partir da ideia que a gente vai ressoar sobre esse caso, sobre o Raimundo e o que lhe ocorreu. Vou trabalhar muito com a ideia de que me parece que é de pensar sobre quando o pequeno grupo não é suficiente, né? Aqueles casos que parecem transbordar o pequeno grupo, parecem transbordar as oficinas e algo se passa para além do pequeno grupo, para além do dispositivo grupal, né, com o qual a gente está acostumado, e a gente precisa pensar na instituição como um todo, podendo pensar também algumas especificidades da instituição, né, e que sem dúvida é um tipo de grupo, mas contém algumas especificidades. Então, eu queria começar com a questão própria do contrato narcísico, né, que a gente já abordou em outras mesas, acho que é um grande ponto que a gente retoma hoje, né? Então, essa ideia de Pierre Lanier, mas que retoma Freud de certo modo, e Caes retoma, de que, se a gente pegar lá em Freud, né, quer dizer, Sua Majestade o Bebê precisa ser investido pelo seu conjunto, e pegando a Pierre Lanier, é um conjunto mais amplo, né, pela sua sociedade, né, pelo seu grupo expandido, para poder se constituir, né, como sujeito. Essa questão do desejo, né, do investimento, melhor dizendo, da criança, implica toda a problemática do desejo, já começa antes do nascimento, né? Então a Pierre Lanier vai nos falar como é fundamental que a criança, que os pais possam desejar a criança como um bebê independente de si, não como falo faltante, mas como um outro ser. A Pierre fala que quando as crianças começam a perguntar de onde eu vim, elas estão querendo lançar o seu primeiro parágrafo na historicização, e que elas precisam poder encontrar a resposta vindo de um desejo dos meus pais e minha existência lhes dá prazer, né? Isso não é pouca coisa, porque a falta dessa possibilidade está naquilo que redunda naquilo que a Pierre chama de potencialidade psicótica, né? Tanto que ela vai, de um modo muito interessante, mostrar como a psicose ela ronda a questão dos delírios sobre as origens, né? Em alguns quadros bastante estabilizados, ela mostra ali como, quando se fala de concepção, de onde eu vim, das minhas origens, a coisa descamba. Então é muito interessante a gente poder pensar isso que se passa na equipe de passar a investir o Raimundo de outro jeito, na perspectiva do contrato narcísico, relacionando com duas coisas. Primeiro, a especificidade desse grupo ser, no caso, uma equipe profissional, né? São profissionais que nessa reunião passam a ver Raimundo de um outro jeito. Segundo, estão numa instituição, no CAPS,
E isso, né, o Caes, mas Paul Fustier e alguns outros autores também trazem uma especificidade em relação à problemática do originário. Como eu falei hoje cedo, não à toa a instituição figura a questão das origens, né? Caes vai dizer, por inconsciente, as instituições são imortais, as instituições são fundadas sobre as igrejas romanas fundadas sobre o corpo de um santo, e aí ele vai trazendo essa imagem de que a figura do fundador, a história das origens, sempre remete, da instituição, sempre remete a essa problemática, no fundo, de onde viemos, daquilo que nos escapa, né? Paul Fustier é francês da Universidade de Lyon, já falecido, tem um trabalho interessante que ele fala sobre as narrativas institucionais, como que aparecem nos espaços intersticiais, nos cafés, sobretudo nesses espaços, as histórias sobre que instituição é essa, de onde ela veio, como ela começou. E ele diz que essas narrativas têm um valor muito importante e compara e discute essas narrativas em relação ao que Mircea Eliade falava dos mitos das origens do mundo nas diversas sociedades, né? Não é à toa também que Caes diz que fundar uma instituição, que cada instituição é uma versão local de Totem Tabu, né? Fundar uma instituição é fundar uma pequena ordem humana, alguma coisa nova. Então, se eu estou dizendo isso, é porque pode haver algo de muito especial que esse reconhecimento, esse investimento venham da instituição, sejam vividos pelos agentes institucionais. Bom, eu trabalhei em SECO, né? Fui 5 anos e pouco, fui gerente de SECO, então também ressoa comigo situações que eu vivi. E uma delas era como consistente, com bastante frequência, pacientes muito graves queriam ser Sua Majestade o bebê para a equipe, queriam estar em grupo com a equipe e não com o seu grupo, né? Acho que vocês vivem isso também, né? Há certamente questões de histeria para serem pensadas, uma série de questões, mas eu fico com uma dúvida: será que a problemática psicótica não demandaria uma experiência de ser Sua Majestade o bebê, no sentido de que o seu grupo esteja na posição parental, né? Que você estabeleça uma relação com um grupo em que você seja investido e que tenha uma multiplicidade de agentes numa posição parental? Isso pode acontecer num grupo de iguais? Pode. Mas talvez seja mais fácil acontecer na relação com a equipe, né? Quer dizer, e aí, talvez só a equipe e o contexto institucional possam permitir uma experiência para um adulto de se sentir Sua Majestade o bebê. Enfim, uma questão para colocar, apontando essa ideia de que talvez tenha alguma coisa específica aí nesse grupo de um paciente frente a uma equipe de profissionais. Como eu sempre senti essa demanda de um certo número de pacientes em saúde mental, de pacientes graves, pensando que talvez tenha um sentido essa demanda. Talvez tenha alguma coisa que se processe mais fácil nessa relação do que na relação de grupo nas oficinas ordinárias que a gente tem, né? Há certamente questões da própria linguagem diferente, né? Quer dizer, aquela linguagem do Raimundo, ela precisou passar por uma cadeia de pessoas que funcionam num nível neurótico para poder ser metaforizada. Que, como figurações, são fantásticas, né? As psicoses, eles trazem... eu trabalhava com grupos heterogêneos no SECO, e às vezes você consegue efeitos muito interessantes, porque esses pacientes trazem imagens muito fortes, se colocam de formas muito intensas, chegam num nível que a gente não consegue chegar, apresentando formas intensíssimas, né, para a gente. Mas, para eles, a gente que pode, nas falas do Raimundo, achar e se fascinar com a beleza da imagem de se tornar um rei, com essa imagem do domingo quase religioso, né? A gente se fascina porque a gente consegue metaforizar essas imagens. A ele isso não me parece seja acessível, mas a ele é acessível o retorno que ele tem em nós, né? Quer dizer, quando a equipe consegue se apropriar e ver um sentido e processar, como vocês falaram, né? O processo associativo da equipe permite se apropriar daqueles elementos, daquelas figurações que o Raimundo traz, e permitem um processamento, não me parece... Bom, não é tanto a questão da gente devolver para ele isso,
mas a nossa relação com ele muda. Eu via isso nos grupos do século, né? Como que, a partir de um trabalho que às vezes passa pela trabalho interpretativo, né, de poder reconstruir o significado do que um membro em delírio no grupo traz, né, para uma certa parte do grupo aquilo é metafórico e faz muito sentido. O paciente mesmo não consegue metaforizar aquilo, mas ele percebe, se beneficia que a relação com ele mudou, porque começou como vocês falaram. Então, bate aí com a minha experiência para a gente discutir. Essa complexidade, né, como vocês colocaram, da boneca russa, né, dos diferentes, o que o Caís chamaria de encaixotamentos múltiplos, com a ressalva, né, do que vocês fazem, de que não é só encaixotamento, porque não é só um dentro do outro, tem lateralizações, os corredores, as escadas. De fato, a gente não está nem só falando do CAPS, a gente está falando do SECO, a gente está falando do AT, a gente está falando de uma rede, né, que começa a questionar até o nosso olhar tradicional sobre as instituições e vai convocando também o conceito de rede para a gente pensar. As questões que eu queria colocar, né, pensei em ouvir vocês e ouvir como ressoa para vocês, tanto impressões, ideias, lembranças, quanto raciocínios teóricos, enfim, para a gente poder continuar. Obrigado, Pablo. Bom, eu vou embarcar no convite do Pablo e abrir para vocês a conversa que a gente inaugurou aqui, né? Primeiro, queria congratular, né, a mesa pela apresentação do caso e as reflexões, né, acerca do caso, ao comentador, o Pablo. E, bem, eu queria saber o lugar que o terapeuta vai ocupar num dispositivo de saúde mental, como o CAPS, quando você está diante de um grupo deveras heterogêneo, com sujeitos com psiquismo estruturado de forma bem peculiar, se comparando uma com a outra. A gente pode pegar, por exemplo, baseado em Lacan, sujeitos psicóticos, neuróticos, quiçá perversos, né? É uma transferência maciça, né? É um lugar de difícil atuação para um terapeuta. E eu fico pensando num grupo verbal, né? Um grupo que busca oferecer um espaço de escuta apropriada para essas pessoas de funcionamento tão heterogêneo, tão distinto, né? E eu queria saber da mesa como o terapeuta reage diante dessa transferência maciça, né, das implicações, como suscitar o questionamento, o aparecimento, né, dessas subjetividades reprimidas. Eu penso que é muito complicado. Eu trabalho num CAPS e eu participo de grupos, né, com supervisão, grupos verbais, que não são bem grupos de psicoterapia, né, em grupo, mas são grupos que procuram oferecer um espaço de escuta. E é muito complicado, né? Se você pensar que, citando Freud, né, a questão da psicose como inconsciente a céu aberto, e você está lidando ali com sujeitos que portadores de sofrimento mental grave e de funcionamento muito distinto no grupo, o ato na clínica ali é frágil, né? Você fica a indecisão toma parte do trabalho ali, né, constantemente, diariamente. Muitas vezes você não sabe o que é certo ou errado ali, com relação ao ato, né, do terapeuta, as questões da intervenção, como se pensar em intervenções em grupos heterogêneos, né, dentro de um dispositivo de saúde mental como o CAPS, né? É isso. Você quer falar primeiro, Paulo? Eu pensei, na verdade, fazer um comentário, porque eu acho que seria legal a gente poder realmente circular, ouvir, né, e não tanto ficar na posição, eu pelo menos, de responder, mas de até associar com o que ele falou no sentido desse excesso, né, de como transborda, como a gente está falando de transferências que transbordam o grupo e transbordam talvez os próprios serviços substitutivos. A gente vai colocando em xeque a problemática também dos meta-enquadres. Que espaço a gente tem para ouvir em supervisão o que mobiliza, que espaço a gente tem para ouvir em eventos, em congressos, cenas clínicas mesmo que mobilizam tanto, não é só em CAPS, né?
mas há uma série de intervenções de dispositivos grupais que mobilizam a gente de um jeito tão grande, e eu acho tão difícil a gente conseguir instaurar e manter espaços de ouvir e interlocução sobre isso. Remete ao problema dos meta-enquadres. O que a gente está acostumado na nossa profissão, nas nossas instituições, na nossa sociedade, a suportar do horror e da intensidade do sofrimento que os profissionais se deparam na linha de frente, né? Posso falar? Bueno, Eu vou... Bom, meu nome é Fátima Vicente. Eu queria começar dizendo que eu estou muito contente de estar aqui hoje e estou muito tocada pelas experiências e pelos trabalhos que foram sendo trazidos. Tenho uma alegria de ver a questão do grupo estar de novo circulando e de reencontrar gente que fez parte do histórico aqui e que está no CAPS ali, está não sei onde, fazendo não sei o quê. Então, o que você trouxe, Paulo, do ressoar, a possibilidade que esse trabalho encontra de multiplicar, de ressoar, de transversalizar, como numa situação como essa aqui, para mim, é muito importante que o departamento se renove com isso. Nesse sentido, estou muito contente. Hoje, atualmente, sou diretora da Clínica do SEDES. Pensei muito a questão dos grupos heterogêneos e gostei muito de ouvir o relato sobre o Raimundo, porque fiquei pensando o que é que esse paciente permite para a equipe metaforizar. Não só o efeito que faz quando a gente, como membro do grupo, ou como coordenador, terapeuta do grupo clínico, terapêutico, está lá um grupo heterogêneo, o efeito que um psicótico faz num grupo que não seja predominantemente psicótico, ele é muito, de certa forma, a psicose é muito generosa, produz efeitos, Mas eu fiquei ouvindo vocês contarem e me ocorreu isso, assim, de que, de alguma forma, porque eu me perguntava o seguinte, deixa eu enunciar claramente a questão teórica, Assim, olha, que aposta a gente faz e que seja possível resgatar um acontecimento que nunca houve? Como é que é possível uma ocorrência terapêutica que institua, que instaure uma subjetividade que, de uma certa forma, nunca houve. Não imagino jamais um psicótico virar um neurótico, não penso que jamais seria por aí, mas que achar um lugar no mundo que seja de laço social com o outro e apaziguado de tanto sofrimento, me parece ser uma finalidade compatível com o que a gente desejaria que ocorresse para aquele sujeito. E o que eu pensei foi como a fala do Raimundo permitiu que a equipe pensasse, de como isso, como é que é esse sujeito que naquela fala, sem metáfora, para seguir na trilha que a gente estava vindo, descongela e vem uma angústia e um pensamento que permite situá-lo. E o investimento, me veio até o investimento da gratidão para com ele, porque ele traz a gratidão. Eu achei lindo a congregação dos homens, bondade. Poxa, só um psicótico para apostar tanto assim na humanidade. E eu queria falar isso. Não é uma pergunta, não é nada. Assim, foi o que foi me tocando. Eu fiquei muito comovida e pensei, nossa, que acontecimento que é a produção de pensamento na equipe e de que a gente possa devolver para eles, no sentido mesmo de intervenção. Obrigada. Nós queria fazer um comentário, assim, eu achei tão poética, Vilma, a sua fala, e os labirintos, dos espaços e as escadas, as laterais. E aí eu fiquei pensando, que eu já pensei há algum tempo atrás, é que a gente devia aprender poesia para poder fazer esse trabalho. A gente devia ler poesia. Porque eu reli um tempo atrás o livro do Cortázar sobre os Procópios e Famas, que é um poema do absurdo, que você lê e diz, bom, do que esse cara está falando, construindo um patíbulo no jardim da casa, na frente dele, não sei o quê. E aí me ocorreu isso, que certas situações de muita desorganização, os profissionais deviam ler
ler poesia, um pouco como você fez essa apresentação tão poética. E outra coisa que eu queria dizer assim, é que eu tive um estranhamento em duas situações. Primeiro, assim, desse anjo da guarda que acompanha o Raimundo, né? Dessa T que vem, assim, que lugar que ela acaba ocupando aí nessa instituição de passagem, de permanência, assim, um anjo da guarda, né? Isso que o Pablo falou de encontrar figuras que refaçam ou façam ou construam esse lugar dos pais que podem investir narcisicamente, acho que essa T faz, de alguma forma. A gente sabe que algumas instituições que trabalham com psicóticos designam um profissional para fazer esse lugar de referência, né? A gente usava esse termo, né, de um profissional de referência. Então, assim, tive esse estranhamento. Nossa, mas como é que ela entra? Como é que ela fica? Como é que ela sai? Que história é essa? E outro estranhamento que eu tive foi... Mas a fala dele era tão interessante, por que vocês faziam perguntas que não tinham a ver com a fala dele? Não, eu sei, mas assim, ele falava umas coisas tão interessantes, né? E aí vocês diziam, e daqui, o que vocês estão achando? Né? O que você está achando? E, né? Então, assim, também me causou uma certa estranheza. Tudo bem que depois acho que tem um reinvestimento, né? Mas eu queria comentar isso, queria que vocês falassem um pouco disso. Eu sou Pedro Mascarenhas e tenho queria agradecer a vocês o privilégio de estar participando desse colóquio e de ouvir coisas tão importantes e tão interessantes. Eu queria agradecer a vocês todos por trabalhos relatados agora e queria também agradecer em especial ao Raimundo. Gostaria muito que ele estivesse aqui presente. Acho que esse meu desejo é um pouco estranho, talvez estranho para mim mesmo, estranho para outras pessoas, mas eu acho que produziria um efeito muito importante e muito raro disso acontecer aqui nos nossos meios e nossos campos de discussão, nossos encontros de discussão. Gostaria muito de poder continuar fazendo poesia junto com ele, aqui, neste espaço. E a minha pergunta vai um pouco nessa direção do que eu estou falando também. Você falou a respeito de uma metabolização neurótica necessária, num sentido de uma psicoterapia de grupo de terapeutas, né? Vários terapeutas juntos atendendo um único paciente e tentando fazer uma metabolização neurótica do que ele fala. Talvez o que a gente esteja, pelo menos o que eu penso, que a gente está trabalhando com um campo que precisa de vários campos de metabolização, não só o neurótico, né? E essa metabolização que eu talvez chamasse de, inventei agora a falar, uma metabolização em rede, né? Onde fosse possível a participação não só neurótica da metabolização, não seja só neurótica para ele e para os outros também, né? Talvez seja uma questão para a gente pensar. E também queria perguntar para vocês se vocês têm contato com outros CAPs e como é que é o contato de vocês com outros CAPs. E se vocês se identificam com a maneira como outros CAPs estão organizados atualmente em São Paulo, ou se existe uma singularização muito especial no CAPs de vocês. A resposta aqui para a Laurinda, que ela estranhou, Laurinda, você estranhou. Nós também estranhamos, um pouco aproveitando. A Cris falou hoje, agora, né, um pouco antes de nós, esse campo institucional que nós estamos todos mergulhados, né? Então, essas perguntas elas vieram dos residentes e estagiários que compartilham com a gente desse espaço. E um pouco como nós tentamos situá-los nesse campo de trabalho, são pessoas com formações tão diversas, com ideologias tão distintas, e eles também, né, querem se colocar de um modo
organizado, digamos assim, muito mais neurótico do que deveriam, inclusive, né? Para que eles consigam suportar este nível de desorganização e de efeito que é estar com um paciente como o Raimundo. Quando a gente escolheu trazê-lo para cá, é porque esse é um rapaz que, de fato, ele foi movido pela AT, que chama muito a atenção, né? Ele veio com a AT e isso deflagrou, pela presença dela e dele, uma experiência de grupo poucas vezes vivida. Porque, quando eu falei, né, que teve um certo deslocamento da equipe, é porque, naquele momento, de fato, as pessoas deram um lugar subjetivo para o Raimundo, no sentido de que ele tinha alguma coisa a dizer sobre ele, e que aquilo que ele dizia tinha mesmo um sentido, que é o que o Freud diz, né? O delírio, enquanto um sentido, está ali, né? E com um desejo de se saber sobre ele, né? Que eu penso um pouco do originário institucional e o primário, né? Que nós vamos constituindo nos filhos, pensei na gestação, isso que a gente vai imaginarizando. Parecia mesmo uma possibilidade de gestação de algo, né, ali. Numa equipe muito grande, 40 pessoas na sala, era quase uma parecia um efeito assim impressionante. Oi? Parecia um simpósio. Parecia um simpósio. Então, as falas, elas são falas dentro de uma escola médica. Nós somos responsáveis pela formação e deformação dos estagiários e residentes, né? Naquilo que nos cabe, né? E, portanto, muitas das falas, elas são falas numa tentativa de organizar um exame, uma história objetiva, o mais objetivo possível, um exame psíquico que oriente rapidamente para essa questão do diagnóstico e uma intervenção psicofarmacológica, né, que eu achei que nós aqui tentamos contar para vocês. Queria também dizer que esse texto é um texto constituído por todos nós, né? Vamos dizer, os 40 naquele momento, mas ficou restos em cada um de nós, da equipe? Ainda não, mas tem um efeito muito interessante, porque, por exemplo, os residentes eles querem muito saber como se medica. Qual vai ser o antipsicótico que nós vamos dar? Qual é o mais novo? Como há, enfim. E nós somos uma equipe que o tempo todo resistimos a falar sobre isso, e eles ficam muito bravos e acham que a gente não entende nada. Vocês não entendem nada, né? Compartilhamos muito disso. E o que causou? Puxa, mas no esquizofrênico, então, tem alguma coisa para dizer? Para nós, isso foi fundamental, né? Quer dizer, poder criar uma inquietação, ou, pelo menos, criar uma possibilidade para esses que estão em formação, e eles passam muito rápido com a gente. Eles ficam muito pouco tempo no CAPS. Eu acho que esse deslocamento, eles não leram o texto, mas alguns viveram a experiência, e aí um pouco da picada deve ter ficado, né? Então, só queria responder essa pergunta, só para... Na verdade, nesse caso, apareceram sobrepostas duas coisas que eu penso que são duas questões diferentes, e agora até uma terceira ficou claro para mim. Então, é uma pergunta mesmo. Será que, pensando no caso, na minha experiência, há uma demanda por um grupo em que os outros estejam na posição parental, em condição de fazer um investimento maciço, né? E aí a ideia de que não basta, que há uma demanda que é mais do que ter um AT, uma demanda dual, como vocês falaram, mas uma demanda de um grupo investindo na vida, né? na recepção para a vida humana, venha ao mundo, ocupe um lugar de sujeito. Então, essa é uma questão, no caso de algumas patologias. A outra é do grupo heterogêneo, que eu realmente remeto muito à minha experiência do SECO, e concordo com o que está se desdobrando aqui. E, na verdade, isso é mais do que o dispositivo normal, é uma coisa que pode acontecendo na vida, né? Pichon Rivière tinha eu li isso no livro da nossa colega aqui, né? Levou um paciente do hospital psiquiátrico para ficar com ele de porteiro no consultório, porque ele dizia coisas muito interessantes sobre os pacientes. Bom, não é só por isso, mas ele dizia coisas que davam a pensar e davam insight, tinham alguma coisa que ele mesmo, aí acrescento eu, não conseguia aproveitar para ele muito aquilo, mas que na relação
o outro consegue aproveitar e consegue devolver algo, né? Então, acho que isso é interessante mesmo, pensar a possibilidade de grupos heterogêneos na cidade, naturalmente, sustentar redes de troca desse tipo e, tecnicamente, poder pensar um pouco o dispositivo de grupo heterogêneo em termos, inclusive, de intervenções que a gente possa fazer, porque também cansei de ter experiência contrária, né? O pessoal está dizendo, não aguento mais essa maluca que fica falando que tudo é provinha de amor para não sei quem, uma cooperativa lá, e ela só falava isso. Né? Até que a gente pôde fazer uma intervenção e falar, olha, acho que isso que ela está falando tem a ver com algo que está acontecendo aqui nesse grupo. Esse grupo não está tão focado em geração de renda. Parece que vocês estão mais preocupados em agradar. Como ela estava falando. Virou poesia, fala dela, e a relação com ela se transformou totalmente. Eu acho que são questões muito interessantes, super contemporâneas, né, para a gente pensar. E agora se adiciona mais uma, que é as 40 pessoas no grupo. Né? O pessoal que trabalha com grandes grupos, principalmente os ingleses, defendem que existem especificidades no funcionamento dos grandes grupos, que vão no sentido de acessar aquilo que há de mais comum entre as pessoas de uma cultura, de aflorar aquilo que é comum, né? Eles chamam de inconsciente social, fazer uma diferença com o inconsciente coletivo e tudo mais, mas, de todo modo, coloca essa questão. Né? Aceitando um pouco o convite que o Pablo acabou fazendo, comentar algumas questões, talvez eu consiga achar aí algumas questões, algumas perguntas para fazer, mas eu queria, começando, parabenizar o trabalho que vocês trouxeram, porque realmente me encantou muitíssimo a descrição que vocês fizeram e a descrição do funcionamento da instituição. Né? Talvez depois eu gostaria de pedir que a pergunta que o Pedro fez aqui do meu lado fosse de algum modo respondida, porque de fato é uma questão, falando, nossa, mas que incrível, será que todos são assim? Seria tão bom, né? Mas eu acho que a descrição que vocês foram fazendo coloca uma questão muito importante, que eu acho que está no centro do objetivo desse colóquio, que é poder pensar a relação entre os dispositivos grupais na clínica e na clínica institucional. Né? A questão daquilo que, aqui no nosso grupo de grupos, a gente vem chamando de acoplamento entre o grupo e a instituição e o grupo, ou como é que os objetivos clínicos, os objetivos de transformação psíquica podem se dar numa ação meio global de vários grupos agindo e interagindo e manejando-se. Né? As metáforas que vocês foram falando, quer dizer, da matrióticas, né? Do encaixotamento e das passagens, e aí tudo isso animado pelo exemplo clínico, eu acho que dá uma dimensão muito interessante para a gente poder pensar esses encadeamentos. O que eu queria comentar é que é muito interessante ver como um ponto de virada, né, no acompanhamento do Raimundo se dá num momento, digamos assim, sei lá, contratransferencial, né? Quer dizer, como que, num dado momento, o grupo dos terapeutas ou a equipe consegue, para si, fazer uma virada significante e significativa. Né? E como que essa virada, é muito interessante aquilo que o Pablo colocou, quer dizer, pode ser que essa virada tenha sentidos múltiplos para a equipe e para o sujeito. A equipe consegue ver o sujeito de outro modo, e o sujeito consegue ser visto de outro modo. Né? Ele percebe que alguma coisa virou, que alguma coisa se transformou, e isso pode o transformar. Como, de um certo modo, o transformou, talvez, vocês nem falaram exatamente, eu imagino. Agora, a equipe e o serviço se transformou. Né? Então, eu acho que isso é muito bonito de se ver apresentado e estruturado, porque isso coloca muitas questões importantes para a gente poder pensar esses encadeamentos de grupos numa instituição. O René Caes vai desenvolvendo uma ideia que diz respeito à propriedade do dispositivo de grupo para certas patologias graves, né? Que ele fala que o grupo ele é especialmente indicado na medida em que ele pode oferecer aquilo que ele vai chamar de restauro de função pré-consciente, né? Como que um sujeito pode aproveitar
da projeção fragmentada de outros tantos sujeitos e, com isso, construir um mosaico para si, e como que esse mosaico internalizado vai conseguindo o reconstruir, e, enfim, e aí tem uma perspectiva transformadora e terapêutica efetiva que, de outro modo, em outras perspectivas clínicas, não teria, né? Agora, o que vocês colocam, inclusive, vai um pouco além disso, porque coloca essa perspectiva de restauro de função pré-consciente ou de algum restauro possível numa perspectiva intergrupal, institucional, né? E acho que isso é muito, muito realmente interessante. Enquanto vocês estavam falando, eu não consegui deixar de me lembrar da descrição que o Bion faz da chamada experiência Northfield, né? Onde ele constrói um dispositivo grupal e institucional de tratamento daquilo que ele chamava de neurose de guerra, mas tem a ver com psicoses, né? E como que isso era visto, no fundo, como um cubo, né? Um cubo onde as questões iam se desdobrando, enfim, iam acontecendo, né? Enfim, eu achei muito interessante. Talvez eu poderia perguntar para vocês como que vocês veem esses encadeamentos, sabe? Dos variados grupos, né? Quer dizer, tem o grupo da equipe fixa, o grupo da equipe móvel, o grupo dos pacientes. Eu acho muito interessante colocar desse modo, quer dizer, grupos, são grupos, quer dizer, os subgrupos aqui, o grupo a equipe aqui, a oficina, o isso, aquilo, quer dizer, vai dando uma dimensão mais do que sistêmica, orgânica. Claro, a gente poderia falar sobre isso muito, e acho que devemos falar sobre isso muito, então eu queria perguntar para vocês como é que vocês entendem, veem, percebem, imaginam essa questão. Só ainda eu queria comentar a hipótese que o Pablo levantou a respeito da atualização num grupo dessa função de investidura, de investimento primitivo, né? É interessante essa hipótese, né? Queria dizer isso, interessante, uma hipótese interessante para se pensar, né? E isso, então, é isso aí. E eu queria só falar uma coisinha. Não consegui deixar de pensar que o estranho, ele é um elemento fundamental no trabalho. Da gente lembrar do texto do Freud, o sinistro, isso está presente. Se a gente vai trabalhar com grupos e com a psicose, temos que ir ao inferno, né? Porque senão não tem trabalho. Não sei se tem um como, né? No sentido de como intervir. Um pouco da pergunta que ele fez lá atrás, no começo, num grupo heterogêneo com tantos entrecruzamentos, quer dizer, eu acho que o como ele aparece na medida que você se coloca um pouco nessa posição de ser um agente terapêutico dentro do grupo, né? Ele aparece a partir de ser contaminado ou ser tomado por esta circulação, né, desses elementos dentro do grupo. Então eu queria apoiar essa ideia no sentido assim de que no início, quer dizer, na origem, está uma condição de cada um de se analisar, né? Quer dizer, eu acho que se a gente for pensar um pouco mais em termos mais formais, quer dizer, eu acho que a psicanálise, né, como prática e como reflexão teórica é que permite que a gente possa se colocar de determinada maneira num ambiente onde essas coisas estão presentes. Quer dizer, então, a gente lida lá com um grupo de pessoas que está em início de formação profissional, numa cultura atual, né, onde a psicanálise muitas vezes é tratada como uma coisa antiga e ultrapassada, como já foi dito aqui, de forma que a gente tem que sustentar, em certa medida, né, um pouco do que é da nossa própria experiência de formação profissional, de ter se analisado e de ter se aprofundado um pouco mais na psicanálise, porque isso cria uma condição para você estar, né, atravessado por esses elementos presentes, né, que têm uma determinada força, uma determinada intensidade, e
procurar um certo analisante interno, no sentido de que você possa se permitir ser espontâneo. Quer dizer, eu acho que o como a intervenção, ela aparece como emergente dessa produção do grupo, né? A gente, depois é que a gente vai ver o que a gente fez, na verdade, né? E outra coisa que perguntaram, Pedro, né? Se os outros CAPs são assim, não sei. Eu acho que provavelmente não. Eu acho que tem mesmo alguma singularidade, um pouco a partir de quem são as pessoas que se juntam para formar esse corpo e sustentar essa experiência que vai se construindo. O que não quer dizer que essas coisas não aconteçam e as pessoas tenham que se reunir para produzir algum tipo de resposta, algum tipo de trabalho, etc. e tal. E acho que muitas pessoas acabam indo procurar na psicanálise também, naquilo que ela nos devolve aí, em termos dessa construção de cada um de nós, que a gente pode usar no grupo. Acho que também para acolher esse outro psicótico, essa população e tal, a gente também não tem muita alternativa, né? Não dá para a gente receber, eu penso, né? Receber um conjunto de pessoas, de Raimundos, né? Fazer uma fila e se dividir, cada um atende um, e a gente, né, acho que a gente tem que ser este grupo que recebe esse grupo e faz essa composição. Então, eu acho isso. Acho que a psicanálise é um polo e acho que a poesia é o outro. Meu nome é Simone e eu gostaria de saber como vocês chegaram ao nome Raimundo. Porque eu tenho uma impressão, porque, na verdade, essa questão da boneca russa, o Raimundo, essa discussão, todo o trabalho, isso se fecha de um jeito muito, muito bonito e de fato, ele virou majestade, né? Fiquei com essa impressão e queria agradecer profundamente mesmo, foi muito bacana. Obrigada. Um pouco difícil responder essa, mas eu vou aqui contar um pouco. Mas antes de responder isso, eu queria ver se eu consigo responder um pouco. O Pedro perguntou, o Jerônimo, do funcionamento, né? Então, assim, acho que falando um pouco dessa nossa experiência, a cada momento que entra um paciente no CAPS, acho que há todo um esforço dessa equipe para poder criar um tipo de enlaçamento, um enlace. Pensando isso que o Pablo falou, pensando o que é esse originário institucional, né? Pensando um pouco na Pieira, que diz, bom, para você gestar, tem algo da sua pré-história que certamente marcará esse que você está gestando, que você não tem muita notícia e que pode se surpreender em muitos momentos, né? Então, para nós, sempre nessa perspectiva, pensando que um paciente esquizofrênico ele está à deriva da sua própria origem, então, partindo daí, né, que ele não tem esse nó que possa enlaçá-lo numa perspectiva mais neurótica e que a sua produção será sempre uma produção delirante, né? Nós pensamos, bom, qual é o nosso primeiro movimento nessa tentativa do enlace? A Solange, quando trouxe, ela fez o primeiro enlace, porque para nós não há família, e nós sempre trabalhamos nessa perspectiva da historicização do eu, como uma possibilidade dessa construção subjetiva, onde o sujeito poderia se enlaçar a partir de sua própria história, né? Aqui a gente não tem história dele, tem uma história da Solange com ele, né? E um pouco da história que a Solange tinha lá, da mãe recém-falecida, um monte de as irmãs na droga, as irmãs com filhos, os filhos todos... Uma
coisa bem caótica. Mas, enfim, ela enlaçou e nós tentamos, então, fazer esse segundo enlace. É verdade que nosso grupo, esse grupo de reuniões clínicas, eles acontecem semanalmente e é um grupo onde as experiências se intensificam. Né? Por exemplo, no CAPS de Suzano, que é um CAPS que eu estou bem próxima, eu disse a eles que eu achava que essa reunião clínica ela é necessária. Por quê? Porque ela cria isso, que é esse imaginário gestacional, né? Onde, a partir daí, um pouco respondendo, Jerônimo, a partir daí é possível ligar isso que vai enlaçando os vários grupos, vamos dizer assim. O que ele produz no ateliê de pintura, o que ele produz na cozinha, esse imaginário vai banhando um pouco cada uma de nossas experiências, né? E vai constituindo, de fato, algo que é, do ponto de vista muito imaginário desse grupo. Acontece que nós somos neuróticos, né? Esperamos, na maior parte de nós, somos a maioria de nós. Porém, o parental, né? Vamos dizer, os irmãos, quem são, como eles conversam, isso, na nossa experiência, é algo que é extremamente valioso, porque é uma experiência que não se reproduz na relação conosco, eu acho. Se reproduz entre eles. Né? Isso que você falou. O porteiro que pode, então, saber, perceber, enfim. Estou falando algumas coisas, vou falar um pouco desordenadamente, mas eu acho que nós somos um CAPS, por sermos um CAPS escola, eu acho que estamos num lugar muito privilegiado e muito distinto dos outros CAPS. Sendo um CAPS escola, nós não temos que responder a uma demanda que acontece com os outros CAPS na cidade de São Paulo. Por exemplo, alguns CAPS atendem 400 pacientes, o que torna muito difícil uma construção nessa direção. Primeiro, pelo número de pacientes, como o Antônio disse, não é possível, tem tantos Raimundos que você consiga investir nessa intensidade, né? Então, tem uma questão aí. E também tem a questão da formação. Quem são os trabalhadores de saúde mental, como eles estão implicados nos tratamentos com os pacientes e o quanto eles podem, de verdade, estar implicados, quanto eles suportam, né? Quanto eles toleram, quanto isso é possível, né? Então, acho que somos um CAPS escola, somos um CAPS muito privilegiado nesse sentido, e a nossa relação com os outros CAPS da cidade é muito restrita. Temos alguns parceiros. Nós somos uma referência grande para a própria universidade, né? O pronto-socorro da universidade, alguns ambulatórios de saúde mental de lá, às vezes fazemos parceria com alguns da região, mas eu acho que esse é um privilégio. Eu acho que tem uma questão que é fundamental, assim, que eu acho que de fato, eu acho que como uma instituição pública nos diferencia, e eu acho que é isso que a gente tenta construir, é que existe alguém com quem a gente pode conversar, né? Esse psicótico, nós temos que metabolizar uma porção de coisas para podermos conversar com eles. É dificílimo conversar, mas é necessário. Há coisas para serem ditas, né? E não simplesmente medicalizadas, descritas, enfim, é que a gente tem muitas experiências nesse sentido com os residentes, então estou muito perpassada por isso. O nome do Raimundo. Agora vou contar para vocês como é o trabalho mesmo, que eu acho. Então, eu estava contando, nós ficamos com uma questão. Que nome nós vamos dar? Não podemos dar o nome dele, mas eu vou contar, o nome dele é Luciano. Ele se chama Luciano. E aí pensamos Raimundo, porque Raimundo... Bom, e agora estávamos conversando, pensamos o raio do mundo. Né? O raio do mundo. Eu sou a coordenadora do CAPS, portanto, acredito que é sobre mim que as coisas vão
né? Ficar como um precipitado, né? Onde os raios caem de todos os jeitos, caem para o bem, caem para o mal, caem de todos os jeitos. Mas eu tenho uma história particular da minha infância, onde tinha um negro que cuidava de mim. E quando eu vi o Luciano, ele tinha uns cílios, pedaço, né? Uns cílios, que me lembrava esse negro. Eu era muito pequena, a gente estava comentando agora no almoço, né? Eu era muito pequena. E aí, num certo momento, eu fui passear num jardim com um tal que me cuidava, né? Que é bem perto de Raimundo. E aí fomos andando e estávamos dentro de um... Ele estava me levando num carrinho e, por acaso, tinha lá um laguinho e, numa brincadeira de vai e vem, o carrinho... Tuf! Não me aconteceu nada que eu me lembre. O que foi que aconteceu foi muito depois, porque chegamos os dois em casa, eu no carrinho e ele me levando, e levamos uma bronca. Ele levou a bronca da minha mãe e, portanto, eu chorei, porque ele levou a bronca dela. Mas por que estou falando isso? Porque eu acho que esse é um trabalho que nos convoca quando, de fato, estamos muito implicados. Há lugares que a gente, muito depois, tem notícias, né? É sempre muito depois. E essa questão da origem, né? Esse não lugar, né? Esse estranho, um estranhamento, que eu só me dei conta que a Solange saiu de férias e o Raimundo, então, chegou no CAPS totalmente desorganizado, maior esforço para o cara conseguir falar alguma coisa que... Ele falou uma coisa muito... Era também um neologismo, ele fala muitos neologismos, né? Ele falou... não era bem de férias, estava na ausência, alguma coisa. Quem estava na ausência era a Solange, né? E ele chegou com uma cara como se fosse criar uma situação agressiva. Estávamos todos da equipe tomando um café da manhã juntos, e ele foi chegando com um ar completamente desorganizado, um pouco agressivo. Foi então que eu soube por que eu dei o nome de Raimundo, porque eu chamei e falei, venha tomar um café aqui, ele falando, andando, agitado. Na hora que eu pus minha mão muito branca em cima do negro, porque ele é um negro, refletiu. Na hora que refletiu, eu me dei conta de, eu tinha uma história um pouco construída com um certo imaginário, que pôs, né, esse enlace. Aí poderia se enlaçar para além da Solange, porque eu acho que o trabalho inicial é como é que fazemos um enlace que possa multiplicar, não fosse único, né? Que saia do único, né? Que era até ali a Solange. Era a Solange que estava ali com ele no CAPS, apesar de serem todas Solanges, né? Todos nós éramos Solange. Acho que abrimos uma brecha. Quem sabe a gente vai conseguir fazer alguma coisa por este Raimundo. Ele está começando o tratamento. Por isso que, para nós, foi bem importante, porque, assim, o início do tratamento, para pacientes psicóticos, um pouco vai definindo o destino, né? Porque se a gente falar, é um esquizofrênico, pronto, a gente várias vezes fala isso, sabe? Às vezes a gente fala, não vai dar, não tem, tentamos, não deu. Não tem nome, né? Então, não tem nome possível, sabe? Então, é o início. Então, para nós é importante contar esse início, né? Como é que as coisas se dão nos seus inícios. Queria só fazer um comentário em relação ao que o Jerônimo comentou, né? Acho que certamente várias formas de abordar. Meu doutorado acabo propondo que uma das questões que geram esse encadeamento, que fazem com que algo se coloque como meta em quadro de outro, é a convergência das tarefas que os dois grupos têm, né? Então, se a gente está aqui, se a equipe discute sobre o que se passa num grupo, podem ocorrer fenômenos nessa equipe que têm a ver com o que se passa no grupo. Se a gente está aqui discutindo o caso do Raimundo,
podem, se a gente tiver essa disponibilidade de associar um pouco mais livremente, provável que ocorram nesse grupo fenômenos que têm a ver, né, com o caso do Raimundo. E a gente pode até se perguntar se falando tanto de agradecimento à mesa, agradecimento do Raimundo em relação à equipe, da equipe em relação ao Raimundo, né, do que não cabe, do que, enfim, não dá conta, né? Então, acho que esse é um grande veio e é a questão que remete, já a gente sabe, Blair, as instituições tendem a padecer do mal que visam tratar, e tudo bem. E aí eu só queria explicitar, né, você colocou essa... Que bom poder conversar sobre essas coisas, né? E que interessante a proposta do evento de poder conversar sobre essas coisas. Mas eu acho que a gente conversou de menos nesse evento sobre essas coisas, sobre dispositivo de grupo e suas relações com o contexto. E eu acho que isso pode ser algo a se pensar. Não, enfim, vocês estão no SEDES, eu não estou aqui. Uma das coisas que me ocorre é essa de como, quando a gente começa a falar de clínica, tem coisas tão pesadas que parece que fica difícil, que não cabe, que faltam espaços. Essa clínica, que é feita com grupos e instituições, é clínica de falar de parricídio, é clínica de falar de situações extremas de vida, é clínica de falar de desesperos, né? A gente tem meta-enquadre para isso, né? Isso eu coloco aí, deixo como uma reflexão. Quer dizer, não é só o Raimundo que, de certa forma, necessita dos nossos investimentos, né? Mas a gente também, o Gerô falou em dado momento, né? Quer dizer, espero que tenha ficado tudo bem com o Raimundo, espero que esse grupo tenha feito efeitos no Raimundo. De certa forma, nós também necessitamos que esses nossos dispositivos façam, de certa forma, um efeito, né? Quer dizer, o dispositivo de grupo, como sendo um dispositivo que volta, né, a ser pensado. Agora, esperamos que, a partir de um outro lugar, que não aquele lugar, dispositivo de grupos como vamos atender a um maior número de pessoas, né? Então, acho que a gente começa a pensar nessa questão do dispositivo de grupo, e acho que esse é um tema importante para a gente trazer, né, como discussão aqui, se o simpósio se propõe a pensar no dispositivo de grupo. Nós pensamos que o dispositivo de grupo ele deve ser pensado a partir desse outro lugar, né? Quer dizer, das suas possibilidades de proposições clínicas e de resultados daquilo que a gente entende que possa ter como potência. Então, é só esse deslocamento de lugar que eu acho que é importante a gente trazer para o dispositivo clínico grupal. Que, sim, a gente entende que tem a sua validade, né? Acho que, de alguma maneira, passou por aqui, né? Não aprofundamos em alguns pontos, aprofundamos, talvez, em alguns outros pontos, mas fica sendo, sim, uma questão para a gente levar, quem sabe, para o próximo encontro. Então, vamos encerrar o colóquio. E, em nome do grupo de grupos, eu agradeço a presença de todo mundo e está aberto para os próximos enlaces, né? Os próximos vínculos e os próximos dispositivos. Obrigado.